Seguimos com imagens ao vivo do Rio de Janeiro. 2 helicópteros bateram no ar. 6 pessoas morreram, informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ocorrência um pouco antes das 9 horas da manhã. Em uma das aeronaves, essa que nós estamos mostrando para vocês agora, aliás, neste momento estão sendo removidos corpos das vítimas. A gente aproveita aqui para manifestar toda a nossa solidariedade, amigos e parentes. 5 pessoas estavam dentro desta aeronave, que ficou completamente destruída porque houve um incêndio. Não se sabe se a aeronave pegou fogo antes de cair ou se ela caiu e explodiu. O fato é que ela ficou absolutamente destruída. São cinzas com uma ou outra pequena parte, um ou outro pequeno pedaço da fuselagem que permaneceram intactos. Dentro dessa aeronave, um comandante e 4 passageiros. A aeronave teve agora há pouquinho, inclusive, o prefixo confirmado pela FAB, a Força Aérea Brasileira. Essa aeronave, que ficou completamente destruída, tem o prefixo Papa Papa, PP, Mike Alpha Charlie, MAC. E aí o caminhão que está fazendo a remoção dos corpos para identificação de cada uma das vítimas. A outra aeronave caiu nesse mesmo terreno, nós estamos falando da concessionária, uma concessionária de automóveis. A outra aeronave caiu a alguns metros daí e, embora completamente destruída também, boa parte dela permanece reconhecível, porque não houve incêndio. Então é possível identificar exatamente a cabine onde ficava o comandante, né, porque ali havia uma pessoa a bordo, ou o comandante, onde poderiam ficar passageiros também. E é possível identificar, inclusive, uma parte da cauda da aeronave, do helicóptero, com as 2 pás viradas para cima. Ou seja, a aeronave caiu entre alguns automóveis ali, não explodiu e caiu com as pás para cima, com a parte onde ficava a hélice, portanto, e a cabine do piloto virada para baixo. Nessa segunda aeronave, uma pessoa morreu. As identidades ainda não foram confirmadas, embora a Francine tenha mostrado para a gente agora há pouco uma cena muito triste de uma pessoa que se aproximou do portão. A perícia fechou, obviamente, o portão que dá acesso a essa concessionária, especialmente depois que passou o Rabecão, né, que é o carro do IML, que faz o transporte dos cadáveres, das pessoas mortas. O portão foi fechado. Quase que ao mesmo tempo chegou um rapaz ali, perguntou alguma coisa para uma das pessoas envolvidas na ocorrência, um policial, um bombeiro, e ele recebeu a confirmação da pergunta que ele fez. Ele começou a chorar, se ajoelhou chorando bastante ali, enfim. Então, já é mais ou menos conhecida a identidade das pessoas envolvidas nesse acidente, mas é claro que não há confirmação oficial e a publicação disso só será feita a partir da confirmação oficial. A aeronave onde estavam 5 vítimas é um Esquilo, é uma aeronave Esquilo, e fazia o trajeto Rio de Janeiro-Angra dos Reis. Teria decolado de Angra dos Reis e teria como destino o Rio de Janeiro. Essa informação será confirmada ao longo do dia, mas Angra dos Reis, Costa Verde, Rio de Janeiro. A outra aeronave ainda não tinha o trajeto conhecido, revelado. Aí perto, exatamente de onde estão partindo essas imagens agora que nós estamos mostrando para vocês, do carro do Corpo de Bombeiros, estão sendo isolados alguns objetos de vítimas, objetos que estavam em alguns desses helicópteros, ou nos 2 helicópteros, objetos que pertenciam às vítimas. Então, em determinado momento, foi possível ver o pessoal da Defesa Civil do Rio de Janeiro manipulando ali um aparelho celular, um documento de identificação também, câmeras de filmagem e uma mala, pelo menos uma mala de viagem que ficou bastante destruída, mas ainda intacta se a gente levar em consideração a gravidade do acidente. Há peças dos helicópteros espalhadas a alguns metros de distância de onde estão as 2 aeronaves. Moradores e pessoas que estavam passando pela região do acidente gravaram imagens dos destroços dos helicópteros. Nessa primeira imagem, que nós vamos mostrar para vocês, um morador mostrou que uma parte do helicóptero caiu no telhado de um prédio. Dá para ver claramente a fuselagem do helicóptero, um prédio ali perto, né? Nesse outro vídeo, fragmento de um dos helicópteros entre os carros estacionados, e aí a tentativa de conter um princípio de incêndio. Essa aeronave aí não pegou fogo. Esse é a aeronave onde estava o comandante. É possível encontrar, até agora há pouco era possível encontrar partes da fuselagem na Avenida das Américas, também um pedaço de hélice estava ali perto, né, numa rodovia. Enfim, há pedaços de helicópteros espalhados por lugares relativamente distantes de onde as 2 aeronaves caíram.